Olá, tudo bem com vocês? Bom, como eu tinha dito no vídeo anterior, que o próximo vídeo seria sobre a imortalidade da alma. Quando uma pessoa morre, para onde ela vai? Esse é o tema do vídeo de hoje. Para você, eu peço que você pegue o papel, uma caneta, pegue sua Bíblia e que você marque os textos que vamos ler aqui nessa manhã, para que você possa compreender para onde a pessoa vai depois que morre. Você já tem se perguntado sobre isso? Quando uma pessoa, um ente querido nosso morre, para onde que ele vai? Será que ele já vai para o céu? Será que ele vai para o purgatório? Para onde então essa pessoa vai depois da morte? Então esse é o tema de hoje. Então eu espero que você assista esse vídeo até o final e amplie aí todos os textos que eu vou ler com você nessa manhã. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque é um assunto que eu quero tratar com você. Claro que eu não vou ler todos os textos que existem aqui na Bíblia sobre o assunto, mas eu vou deixar bem claro para você o que a Bíblia diz sobre a morte. Então eu espero que você tenha um pouco de paciência e que estude, faça esse estudo que vai ser muito bom para o seu entendimento, tá bom? E já lembrando, se você gostar desse vídeo e você quiser ser um seguidor aí nas redes sociais ou no YouTube, você pode se inscrever lá, tá? Esse aqui é só um meio que eu encontrei para ajudar as pessoas a entender de forma mais clara e simples a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, desde já eu quero te agradecer, que Deus te abençoe muito, que Deus continue te abençoando a sua vida e que você possa abrir o coração para Deus e fazer esses estudos, tá bom? Antes de nós abrirmos aqui a palavra de Deus, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com Deus. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrar aqui na Tua santa presença, onde nesse momento, Senhor, vai ser aberta a Tua palavra. Que o Teu Espírito possa habitar em cada um de nós, para que possamos, Senhor, entender a Tua palavra. Fique conosco, Senhor, é o que nós pedimos, no Seu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, você já tem se perguntado, hoje, quando uma pessoa morre, para onde ela vai? O conceito geral de muitas pessoas é dizerem que quando a pessoa morre, ela vai para o céu. Outra pessoa diz que quando uma pessoa morre, ela vai para o purgatório, ela fica ali, a sua alma fica esperando. Muitos outros dizem que quando uma pessoa, se ela foi mal aqui na Terra, se ela fez muito mal para o seu próximo, ela vai para o inferno. E até mesmo quando um ente nosso querido morre, né? Muitos chegam para você, para mim ou para outras pessoas e dizem: olha, fica tranquilo, que essa pessoa já descansou no Senhor, ela já está no céu. E ela vai ver você lá de cima. Olha, por mais sincera que seja essas palavras, ela não faz parte da Bíblia. Ou seja, ela não está com a harmonia com a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, ela relata como é a morte. E essa dicotomia que muitos fazem hoje de separação entre corpo e alma é muito perigoso. É uma crença pagã, né? Então eu quero que você entenda que esse pano de fundo que eu estou falando para você ter em mente que a alma, ela não pode sair do corpo e ir para outro lugar, tá bom? E isso eu vou mostrar para você à luz da Bíblia. Só que existe um texto aqui na Bíblia, ou pelo menos dois textos, que eu quero abrir com você esse tema, que às vezes muitas pessoas usam para afirmar
que a pessoa, quando morre, sai uma alma de dentro do corpo dela e vai para um outro lugar, ou seja, vai para o céu. E eu vou ler esses dois textos para você, e ao decorrer desse estudo, eu vou lhe mostrar para você que esse texto ele está fora de contexto, né? E depois eu vou ampliar esse contexto e vou mostrar para você o que Paulo quis dizer. O primeiro texto que muitos usam para dizer que a alma sai do corpo e vai morar com Deus, ele está em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ah, e lembrando que ao decorrer desse vídeo eu posso até tossir, porque às vezes eu tenho uma tosse alérgica, né? E às vezes eu começo a falar, e daqui a pouco eu já tosso no meio do vídeo e não fica legal. Mas o propósito nosso aqui não é fazer um vídeo lindo. O propósito nosso aqui é falar a palavra de Deus. Tá bom? Então espero que você entenda. Então eu vou ler aqui Filipenses capítulo 1, versículo 23, que diz assim, Paulo dizendo: de ambos os lados, porém, estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ponto. Aí as pessoas usam esse texto para dizer assim, que é melhor partir e ir já de imediatamente estar com Cristo. Então eu quero que você marque aí, no ladinho aí no papel, Filipenses capítulo 1, versículo 23. O outro texto que vamos ler agora é primeiro, 2 Coríntios, eu vou achar aqui na minha Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, que diz assim, ó, Paulo também falando. Veja que os dois textos é Paulo dizendo, né? Temos, porém, confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Eu vou repetir o texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Temos, porém, a confiança, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Veja, se nós pensarmos assim, nesse texto, como Paulo diz, que nós preferimos deixar esse corpo e morar com o Senhor, o que vem na nossa mente é, quando nós morrermos, vai sair algo de nós e vai voltar para Deus, que é a nossa alma, né? Só que eu não vou explicar esse texto agora para você. Esse texto eu vou explicar ao decorrer desse estudo. Bom, então agora eu vou dizer para você o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando a gente morre, o corpo volta para a terra, para o pó. E o fôlego de vida volta para Deus, quem o deu. Essa doutrina da imortalidade da alma, ela não é bíblica e também não foi Deus quem disse. Tem que tomar muito cuidado, e eu espero que você entenda que eu não estou aqui para atacar a fé de ninguém, mas eu vou relatar o que a Bíblia disse. A doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina da serpente. E quem é representado a serpente na Bíblia? Satanás. Foi ele que disse que a alma não morreria. Então, para que você possa compreender o assunto, ou seja, a imortalidade, se a alma é imortal ou não, você tem que partir do começo da história. E eu vou levar você até o começo dessa história, que está aqui em Gênesis capítulo 2. Então, pegue a sua Bíblia, né, e confere comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto, que esse texto aqui, ele dá base para todo o estudo que vamos fazer nessa manhã. Tá? Se você colocar essas palavras no seu coração e na sua mente, você vai entender justamente daquilo que eu estou falando. Esse texto, ele é crucial nesse estudo. Tá? Quando Deus formou o homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente.
Você entendeu o que tem diferente nesse texto? Diz assim que o homem passou a ser alma vivente. Ele não passou a ter uma alma. Ele passou a ser uma alma. Então, a palavra hebraica para alma é Adam Nefesh Ha, né? Que quer dizer ser uma alma vivente, uma pessoa. Veja bem que esse Nefesh Ha do hebraico, ele não quer dizer que tem, ele está dizendo que passou a ser. Esse é do original hebraico, né, essa palavra. Então, se você entender esse texto, você vai compreender o resto dos textos que eu vou ler. E quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o homem passou a ser, né? E Deus deu uma advertência para Adão naqueles dias, né? Ele diz assim, ó, o versículo 2 de Gênesis capítulo, o versículo 16 de Gênesis capítulo 2. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento dela não comerás, pois no dia que delas comeres, certamente morrerás. Veja que importante esse texto. Deus disse a Adão: você pode comer de todo o fruto que há nesse jardim. Mas aqui tem uma árvore que você não deve comer nela, nem chegar perto do fruto dela, pois no dia que você comer, você certamente morrerá. Mas daí vem uma outra história, diferente, que diz assim, Gênesis capítulo 3. Veja a contrafação de Satanás. Temos que lembrar, Satanás sempre se opôs às verdades de Deus. Ele sempre diz algo ao contrário que Deus disse. Veja que Deus diz que do dia que comer, certamente eles morreriam. Mas olha o que diz Satanás. Eu vou ler Gênesis capítulo 3 até o versículo 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? É que Satanás está conversando com Eva. É assim que Deus disse para vocês não comerem nada do fruto aí do jardim? Respondeu a mulher. Respondeu a mulher à serpente, né? Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Veja, quem disse que a alma não morre? Satanás. Porque Deus disse que a alma que se eles comessem, com certeza eles morreriam. Mas a serpente disse que eles não morreriam. E aí no versículo 5 diz: porque Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Quando Eva começou a conversar com a serpente era dos animais muito bonito, muito belo. E também disse que era muito astuto. Então, quando ela começou a conversar, aquela serpente começou a conversar com ela. E ela achou isso muito interessante, né? Um animal conversar com uma pessoa. Isto é a astúcia de Satanás personificado. Ele usou de intermédio, como médium, a serpente para que ela pudesse falar. Foi isso que Satanás fez. E ele contradizeu tudo aquilo que Deus tinha havido dito para Adão e Eva. Desde o princípio, Satanás é mentiroso. Depois a gente vai ler um texto de João 8,44. Eu posso até ler agora com você esse texto, de João 8,44,
Porque Jesus mesmo disse que Satanás é o pai da mentira. E nele não há verdade, que quando ele fala daquilo que lhe é próprio. Você sabia disso? Então, eu vou ler com você aqui João 8,44. Satanás, ele sempre vai deixar para você as coisas mais fáceis. Ou seja, ele quer tirar de você as coisas de Deus e quer colocar as coisas dele do jeito dele, meias verdades. João 8,44 diz assim: Jesus que está tendo uma conversa esquentada com os fariseus, né? E ele diz: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, que quereis executar o desejo dele. Veja que diz: vós quereis executar o desejo dele. Foi homicida desde o princípio. Por que homicida desde o princípio? E não se afirmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é pai da mentira. Você entendeu o que? Quando Jesus diz que o diabo ele é homicida desde o princípio, e ele executa o desejo dele, é o mesmo que aconteceu aqui. Por isso ele é o pai da mentira. E ele diz assim que certamente não morrereis. Ele joga tudo por terra aquilo que Deus disse. Ele diz que no dia que eles comessem da árvore da vida, eles passariam a conhecer o bem e o mal. Ele seria como Deus. Deus não conhece o mal. Ah, mas como assim, Alessandro? Deus não conhece o mal? Sim, Deus não conhece o mal porque Deus nunca pecou. Nós conhecemos o mal. Por isso que Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Por quê? Então você pode perguntar, por que Adão, Eva não morreu na hora em que comeu o fruto? Né? Porque Deus disse que no dia que eles comerem, certamente eles morreriam. Mas a serpente disse que não morreria. E pelo visto aqui do texto, eles não morreram. Mas o morrer para Deus, morrer espiritualmente, eles morreram. Eles transgrediram o mandamento de Deus, a ordem direta de Deus. Que Deus diz então, porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Naquele dia em diante veio a queda do homem. O homem caiu. Então no versículo 19 de Gênesis capítulo 3 diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, porque dela foste tomado. Pois és pó, e ao pó tornará. Aqui Deus não disse para ele que quando ele morreria, a sua alma vai vir aqui para mim e vai ficar vivendo comigo aqui. Deus não disse. Deus disse que o seu corpo iria para o pó. Aí você pode perguntar, tá, mas o corpo dele vai para o pó. E a alma? Ele não tem uma alma, como nós lemos no texto. Ele é uma alma. Então, o máximo que vai acontecer, o que a Bíblia relata, que esse fôlego de vida, esse sopro, é que vai voltar para Deus. É isso que vai acontecer, não vai para lugar nenhum. Outro texto que eu quero ler para você. Eu vou ler alguns textos agora, tá? Para que você entenda. Eu vou ler aqui um texto que se encontra em Jó. Em Jó tem um texto muito interessante, né? Que Jó vai dizer que depois que morrer, não vai para lugar algum, né? Jó capítulo 7, versículo 9 e 10. Ele diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, assim é aquele que desce à sepultura. Jamais tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, e seu lugar jamais o conhecerá. E agora quando você lê Jó capítulo 10, versículo 9, diz assim: peço-te que te lembre-se de que como barro me formaste e de que o pó me farás a tornar. Então a Bíblia tem esse conceito que quando nós morremos, o nosso corpo
vai ser depositado no pó, ou muitos outros sejam cremados, né? E esse fôlego de vida volta para Deus. Você pode você pode se perguntar, mas queimou o corpo, virou cinza? E como que quando Cristo voltar vai ressuscitar uma coisa que já foi cremado, ou seja, foi queimado no fogo, dissipou, sumiu? Bom, nós temos que entender uma coisa, né? Foi Deus que nos deu a vida. A vida vive escondida em Cristo. Isso é um mistério de Deus, que a Bíblia não revela para nós. Deus, ele diz que quando ele voltar, ele vai ressuscitar os mortos. Isso é o poder de Deus. E não podemos duvidar daquilo que Deus disse, como Adão e Eva fez. Eles deram atenção à voz de Satanás. Eles não ouviram a voz de Deus. Em Jeremias capítulo 23, 19, ali Deus vai perguntar se acaso a mão dele encolheu. Porque se ele não consegue fazer mais milagre. Deus é onisciente, é onipotente e onipresente. A vida se esconde em Cristo. Atos capítulo 3, versículo 15, diz que ele é o autor da vida. Né? Então nós temos que ter isso em mente. E aqui no versículo, eu quero ler esse versículo 11 de Jó capítulo 10, que ele diz assim, ó, de pele e carne me vestisse, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, e ao teu cuidado guardou o meu espírito. Né? Parece que diz assim que ele tem um espírito, mas aqui ele está falando da mesma coisa, que tem um espírito, ou fôlego de vida. Né? Que diz assim, guardou o meu espírito, guardou o meu fôlego de vida. Isso é muito importante, nós entendermos isso. Né? Agora, no Salmo 120, deixa eu ver se é Salmo 104, 29. Salmo 104, 29, deixa eu ver se é esse realmente o texto que eu quero ler com você. Também vai falar sobre o assunto da morte. Salmo 104, 29 diz assim: quando esconde o teu rosto, ficam perturbados, quando lhe tira a respiração, morrem e voltam para o pó. Então veja bem, todos os autores bíblicos estão dizendo que quando a gente morre, a gente vai voltar para o pó. E agora, um texto muito interessantíssimo, esse texto, que, olha, Salomão escreveu esse texto com toda a sua sabedoria que Deus lhe deu, né? Ele se encontra em Eclesiastes capítulo 9. Eu vou ler o versículo 5 até o 5 e 6. Eu vou ler. Então eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Eu gostaria que você marcasse ele do ladinho da sua Bíblia, aí em próprio Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, ou marcasse aí com a canetinha de texto para que você possa lembrar desse texto e refletir um pouco nele, tá? Diz assim, ó: porque os vivos sabem que hão de morrer. Eu e você sabemos que vamos morrer um dia. Agora, olha aqui uma coisa. Mas os mortos nada sabem coisa nenhuma. Diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, mas sua memória ficou entregue ao esquecimento.
Seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Já não tem parte coisa alguma que se faz debaixo do sol. Esse texto é espetacular. Se a alma, de certo, por alguma ocasião, ela saísse do corpo e fosse para um outro lugar oculto, ou um purgatório, ou para o inferno, ou para o céu, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele não poderia escrever um verso desse. Dizem que ele fala no texto que nós que estamos vivos aqui agora, nós sabemos que um dia nós iremos morrer. Mas os mortos, aqueles que já morreram, não sabem de nada mais. A sua memória já está no esquecimento. Diz que inveja, diz que o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já acabou. Ele já não sabe de coisa nenhuma mais. Hoje, nós sabemos que existe uma denominação, né? Eu não quero fazer aqui crítica a ninguém, mas eu também não poderia deixar de falar nesse assunto que é tão importante. A imortalidade da alma, ela é algo que Satanás criou, introduziu no meio cristão e hoje tem uma crença que até consulta mortos, né? E essa crença nunca foi apoiado por Deus. Deus abomina essas crenças. Você consultar mortos, isso é uma coisa que Deus jamais permitiu. Jamais, Deus nunca permitiu isso. Quando alguém diz para você, olha, que consulta mortos, temos que tomar muito cuidado, porque você está achando que você está falando com a pessoa do ente querido que morreu. Mas de verdade, na realidade, não é. Né? Na verdade, o que acontece é que Satanás personificado, ele usa o seu poder, né, com seus anjos caídos, para enganar, ou seja, para imitar aquela pessoa. Ele dá a voz da pessoa, ele imita como se fosse realmente aquela pessoa que você está querendo ver, né? Então, aqui em Deuteronômio capítulo 18, tem um texto muito interessante, que diz assim, ó, no versículo 10, não haja, eu vou ler aqui o versículo 9, diz assim, ó, quando tiveres entrado na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem queime o teu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiros, nem encantador, nem micromantes, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, queridos irmãos, quem disse que a alma não morre, isso é Satanás, não é doutrina bíblica. Eu quero que você marque aí do ladinho Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 e 10 que eu acabei de ler. Porque a morte é um estado de sono. Jesus várias vezes vai comparar a morte como um sono. Em Marcos capítulo 5, quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele diz que a menina está dormindo. Outro texto. Eu poderia ler vários, né? Mas eu já estou vendo que o vídeo está ficando um pouco estendido. Mas como eu disse, ele vai ficar um pouco longo porque eu quero explicar com você simples, mas com objetivo. Depois você pode ler Salmo 89, 48. E depois também nós podemos ler Romanos capítulo 8, 23. E agora eu quero ler um texto aqui no Novo Testamento. Eu quero ver aqui como Jesus considerou a morte.
João capítulo 11, que tem uma passagem que você com certeza já conhece muito bem essa passagem, que é a ressurreição de Lázaro. Claro que eu não vou ler aqui o capítulo inteiro, né? Só vou ressaltar aqui o tema da morte. Eu vou ler aqui o texto que diz justamente quando Jesus disse Lázaro vem para fora, é João capítulo 11, versículo 43, que está escrito assim, ó. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Ou seja, saia. Pense comigo. Havia 4 dias que Lázaro estava morto. Né? Não é difícil de você fazer esse raciocínio. 4 dias morto. Jesus então chega e chama Lázaro para fora. Veja que Jesus diz assim, ó. Lázaro, vem para fora. Jesus poderia ter dito, Lázaro, desce daí. Se quando a pessoa morre, ela já vai para o céu, então esse texto aqui seria um verdadeiro egoísmo da parte de Jesus. Você concorda comigo ou não? Por que seria um egoísmo? Isaías 66 diz que nós vamos desfrutar do novo céu e da nova terra, que lá não haverá nem choro, diz assim, né? E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, morte, choro, dor, essas coisas nunca mais irá existir lá no céu, quando nós estivermos morando com Deus, com Cristo, né? Mas se quando a pessoa morre, ela já vai para lá, aqui eu vejo um egoísmo na parte de Cristo. Lázaro estava desfrutando de tudo aquilo que Deus havia prometido, né? Vamos dizer assim. Se ele estivesse lá. Aí de repente Jesus chega e diz, Lázaro, desce daí e vem viver nesse mundo aqui de perseguição, de idolatria, corrompido pelo pecado. Será que era isso que Cristo queria? Não, de forma alguma. Jesus disse, Lázaro, vem para fora, ou seja, saia daí. E, portanto, Lázaro não reportou nada do que tinha visto ou feito, nada. Porque senão Lázaro tinha dito, olha, Senhor, eu fui para um lugar, eu fiquei lá, minha alma estava num lugar de repouso, ou eu fui para o outro universo. Lázaro não disse nada disso. Lázaro não disse nada disso. Ele só saiu. A memória dele tinha caído no esquecimento, como diz Eclesiastes capítulo 9. Né? E Jesus, portanto, disse que Lázaro dormia. Né? Então é muito importante nós sabermos que a morte é um sono. Quando nós morrer, é como quando a gente deita para dormir. Muitas vezes a gente sonhamos, né? Que Salomão vai dizer que muito trabalho, às vezes a gente fica muito com aquilo na cabeça, a gente acaba sonhando, né? Se afadiga. Mas às vezes a gente deita para dormir, a gente se apaga. A gente apaga assim, nem lembra de nada mais. A morte é desse jeito. Nós só vamos abrir o olho quando Cristo voltar. Quando nós morremos, e quando nós morrer e Cristo voltar, aí sim, no piscar de olho, nós voltará a ressurgir para o julgamento final, né? O julgamento da primeira ressurreição. Outra passagem que é muito importante, e quando Cristo diz que a morte ali, né, é um sono, e outra passagem que muitas pessoas confundem ao ler ela é Lucas capítulo 16, que é a parábola do rico e Lázaro. Que ali é uma história fictícia que Cristo ilustra. Jesus muito usou parábola. Ele pegava alguma coisa mais próxima e fazia um pano de fundo para que ele pudesse tirar dessa história fictícia uma história real.
uma história de vida, para que ele pudesse ensinar ao povo. Muitas vezes, Jesus contou várias parábolas, cerca de mais de 40, né? E todas elas com um bom significado. Mas precisamos de entender. Nós não podemos entender as parábolas como literais. Porque se Lucas capítulo 16 conta a parábola do rico e Lázaro, que o rico foi para o céu, que o pobre Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno, nós temos aí um problema muito sério. Porque a parábola disse, ou a história, né, muitos não consideram Lucas capítulo 16 como uma parábola, consideram como uma história literal. Mas veja bem que ao Jesus contar essa parábola, Jesus diz assim que uma pessoa via a outra. Por exemplo, o rico via Lázaro no seio de Abraão. Ele diz assim: Lázaro, molha pelo menos o seu dedo aí na água e molha pelo menos a ponta da minha língua. Sabe por quê que as pessoas têm dificuldade de aceitarem? Porque elas acreditam naquilo que elas mesmas desejam. Porque, veja bem, se você entender um pouco da Bíblia, daquelas passagens mais simples que você já ouviu tantas pessoas falar, por exemplo, agora mesmo eu acabei de dizer assim, que Deus disse que lá no novo céu, nova terra, diz Apocalipse 22 também, né? Isaías 66, diz assim que lá não haverá mais nada disso, nem dor, nem lágrima, nem nada disso haverá mais lá. Nós vamos ter uma vida de alegria. Agora, se o rico está vendo Lázaro no paraíso, bom, então aí eu já não sei se no céu vai ter alegria, né? Vamos supor, você está no céu e aqui está o inferno. Vamos supor que você foi salvo e um parente seu se perdeu e está no inferno. Então quer dizer que você vai ficar vendo ele aqui. Todo dia você vai ver o seu parente ali no inferno. Ora, mas que felicidade há nisso? Como você vai ser feliz num lugar desse? Quer dizer que o céu e o inferno são vizinhos? Ora, não tem nem cabimento. Para você pensar assim, você tem que ter muita fé. É uma fé exagerada, a qual eu não consigo nem ter, nem de longe. Né? Eu acredito também que quem pensa assim são pessoas que defendem a imortalidade da alma. São justamente esses que usam esse texto como literal. Jesus quis ensinar que as leis e os profetas, a lei era vigente. Quando ele disse, manda Moisés, manda ele ir lá dizer ao meus irmãos, ele disse, não, Moisés já deixou a lei, então procure na lei, faça o que a lei manda. É simples. Então agora, espero que vocês tenham entendido até aqui. Eu vou explicar então o texto que eu acabei de ler no começo desse vídeo, que é Filipenses capítulo 1, versículo 23. Que quando se usa os textos fora do seu contexto, ele vira, né, como nós diz, um pretexto para defender aquilo que é próprio. E lembre que quem defende aquilo que é próprio, nós já lemos, né, em João capítulo 8, 44. Nós sabemos muito bem quem é que defende os seus próprios interesses. Eu vou ler aqui o que Paulo diz então, né? Paulo diz assim: de ambos os lados, porém, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Agora, eu vou ler o versículo 20, um pouco para trás, né? A minha ardente expectativa e a esperança é de que nada ser confundido, mas ter muita coragem para que, agora e sempre, Cristo seja engrandecido no meu corpo, que pela vida quer pela morte. Olha o que Paulo está dizendo, que a expectativa dele, a esperança dele é ser engrandecido no corpo. E qual que é esse corpo? Ou seja, para a vida ou para a morte. Paulo diz, se eu morrer agora, eu creio que eu já estou salvo.
seja meu corpo para a vida ou para a morte, a minha esperança está em Cristo, porque ele disse que a ressurreição pertence a Cristo. Porque Paulo não poderia falar desse texto, dizer esse texto, que o espírito dele iria para o céu, e em seguida ele dizer ao contrário, porque o mesmo livro de Filipenses, capítulo 3, agora o versículo 10, diz assim: desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ora, por isso que eu sempre disse, e quero que você também, querida irmã, querido irmão, que ao fazer esse estudo, tenha em mente, nunca leia apenas só um textinho da Bíblia. Procura ler mais, procura entender mais o assunto de que o autor inspirado está dizendo, porque senão nós vamos criar muitos sérios problemas ao ensinar a palavra de Deus. Veja que Paulo diz assim que é muito melhor, né, estar em Cristo. E aqui diz assim que lá ele diz que a expectativa dele, né, a confiança, a esperança dele está em Cristo. E aqui ele diz assim, que a comunhão do seu sofrimento, o sofrimento de Cristo, conforma-me na sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição. Então você entende aqui? Aqui nós temos assim, eu acredito que você também, temos a esperança de que um dia, quando Cristo voltar, que nos leva com Ele para o céu, para que possamos fazer morada eterna com Ele. João capítulo 14, de 1 a 3, ele vai dizer assim, que Ele iria preparar, né, preparar a nossa morada, e depois que estivesse tudo pronto, Ele voltaria para buscar, para que onde Ele estivesse, nós também estaríamos lá com Ele. Cristo desejou isso e deseja isso. E só lembrando para você, esse estudo, que quando nós morrermos, nós vamos para o pó da terra, lembrando que não existe no céu nenhuma alma sem corpo lá. Não existe. O que a Bíblia disse é que lá existe pessoas, pelo menos vai dizer que na ressurreição de Cristo, de Mateus capítulo 27, que ao Cristo ressuscitar, ele levou contigo, né? Muitos túmulos se abriram e muitas pessoas viram seus entes queridos andando pela cidade. Só que isso nós não conseguimos explicar muito mais do que isso, porque a Bíblia não diz quem são eles, mas diz que como prêmio da sua ressurreição, Cristo levou aqueles cativos, né, que estavam em prisão ali, que estavam no túmulo. Mas a Bíblia deixa claro, lembrando que aquelas pessoas que ressuscitaram com seu corpo. Não saiu dali uma alma vagando, ressuscitaram com seu corpo. E a Bíblia deixa clara que existe, que nós sabemos, por nome, pelo menos 3 pessoas no céu. E essas pessoas não está lá a alma dela. Ela está com o seu corpo. Mateus capítulo 17. Vai dizer ali quem que está ali. A Bíblia descreve 3 pessoas no céu, né? Descreve Enoque, Gênesis capítulo 5, 24, e Elias, segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, e Mateus 17, e Mateus capítulo 17. Eu vou ler então para vocês esses 3 textos. Mateus capítulo 17 se trata da transfiguração de Cristo. Diz assim no versículo 2: ali Jesus foi transfigurado diante deles, diante dos seus dos discípulos, né, de Pedro, Tiago e João. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Isso aí depois também a gente pode ler Salmos 84, 10, que vai dizer ali, porque Cristo é representado como o sol da justiça.
Então lhe apareceram Moisés, veja, apareceram Moisés, Elias, falando com ele, falando com Cristo. De acordo com Judas 9, 1:9, né? Porque Judas só tem um capítulo. Moisés foi ressuscitado por Cristo, né? E hoje está no céu. E de acordo com o 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, Elias foi levado num redemoinho de fogo para o céu vivo, não passou pela morte. E Enoque, segundo Gênesis, a passagem de Gênesis capítulo 5, versículo 24, ele foi trasladado para não ver a morte também. Então essas 3 pessoas se encontram no céu com o seu corpo. Não existe a Bíblia não descreve ninguém lá com uma alma, sem uma alma. Vamos dizer que nesse momento esteja uma pessoa no céu. Daí Elias, Enoque e Moisés quer dar um abraço na pessoa. Como que vai abraçar uma pessoa se ela está sem o corpo? Não tem cabimento. É como você querer pegar o vento. Então, essa crença, essa dicotomia entre corpo e espírito é uma crença satânica. E antes de encerrar esse assunto, eu quero ler aqui o que uma escritora norte-americana escreveu num livro sobre a morte. A página é 632, né? Eu vou ler aqui para você, que eu achei muito interessante esses escritos. E eu quero dividir com você aqui um pedacinho desse escrito sobre a morte. A página é 632 desse livro. Eu vou ler aqui 632. Está aqui. Diz assim: para aquele que crê, a morte é de pouca importância. Eu vou ler de novo. Para aquele que crê no quê? Em Cristo. A morte é de pouca importância. Cristo fala dela como possuindo pouco valor. Se alguém guarda as minhas palavras, aqui Cristo dizendo, né? Nunca verá a morte, nunca provará a morte. Diz lá em João, capítulo 8, versículos 51 e 52. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida em Cristo e em Deus. E quando Cristo é a nossa vida se manifestar, então vos também sereis manifestado com ele em glória. Colossenses capítulo 3, versículo 4. A voz que gritou na cruz, está consumado, João 19:30, foi ouvida entre os mortos, penetrou as paredes do sepulcro, ordenando aos que dormiam que acordassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida no céu, e ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. Na ressurreição do Salvador, algumas tumbas foram abertas, mas em sua segunda vinda todos os queridos mortos ouvirão a sua voz, saindo para uma vida gloriosa e imortal. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos entregará a sua igreja, glorificando com ele, acima de tudo, principado e potestade, e poder, e domínio, e o teu nome o que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Depois você pode ler também Efésios capítulo 2, versículo 21. Esse livro é muito interessante para que você possa compreender também um pouco mais sobre a morte. E eu espero que você tenha entendido esse assunto, que esse assunto ele é muito importante, né? Para que nós possamos saber, entender um pouco sobre a morte. Então, para encerrar esse vídeo, que já está aí com cerca de 50 minutos, eu quero ler uma passagem que se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 5,
capítulo 15, né? Não 5. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler o versículo do 50 até o 50. Eu vou fazer uma leitura aqui do 51 ao 54 ou 55 ali, para nós fechar esse vídeo, tá bom? E depois eu gostaria que você lesse com mais tempo o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, para que você possa entender mais o que Paulo vai resumir ali sobre a morte. O capítulo 15, no versículo 50, diz assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Presta muita atenção na leitura. Eis que digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Paulo está falando da morte, tá? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos. Ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja que Paulo está dizendo que nós não abrir, está falando aqui da segunda vinda de Cristo, que na última trombeta, quando Cristo voltar, aqueles que morreram em Cristo ressurgirão com o corpo incorruptível, sem pecado, vão ser como os anjos, sem pecado algum. E no 53 continua: pois convém que aquilo que é corruptível, que somos nós, nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, ou seja, sem nenhum vestígio do pecado. O pecado será aniquilado. E aquilo que é mortal, veja bem, o que é mortal se revista de imortalidade. Aqui Paulo mata todas as charadas. Esse corpo aqui, ele é mortal. Quando Cristo voltar, aí sim Cristo vai dar para mim e para você, aqueles que são merecedores do reino, a imortalidade. Aí sim nós vamos passar a ser imortal. Mas por enquanto somos mortal. E quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A última a ser derrotada, né? Onde está a morte e o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Pronto. Paulo aqui deixa claríssimo, sem sombra de dúvida. Nós só iremos ser sem pecado e ter imortalidade quando Cristo voltar. Por enquanto, nós só somos pó. E ao pó nós vamos voltar. Então, eu espero que você tenha entendido, né, esse estudo. Lembrando que gostaria que você marcasse esse texto. Tem vários outros textos, né? Se eu fosse ampliar tudo isso aqui, eu poderia ficar mais de horas aqui falando sobre esse mesmo tema. Mas, para que você não fique cansativo e você vai entendendo cada vez mais, o Espírito Santo vai te guiando, né, aos textos, para que você possa compreender mais todos os dias um pouquinho daquilo que Deus tenha dado para mim e para você também, que é o conhecimento bíblico, né? Então, que Deus te abençoe e que Deus abençoe seus estudos, que Deus abra sua mente para que você possa ser uma pessoa de mente aberta. Lembrando que o nosso objetivo aqui é ensinar a palavra de Deus, não atacar ninguém. Se você desacredita, se você pensa diferente de mim, eu respeito, né? Você tem todos os direitos de ter uma crença diferente da minha. Mas eu quero lembrar que tudo isso que eu estou falando para você
foi Deus quem falou, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que tenha um dia abençoado. Eu gostaria de terminar esse vídeo orando com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos agradecer a Deus. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo, onde nós terminamos agora, Senhor, mas que o seu Santo Espírito, Senhor, possa permanecer conosco todos os dias, Senhor, nos levando a ler mais a Tua Palavra e convencendo, Senhor, nós do pecado, para que nós possamos sempre estar ao seu lado, Senhor, te glorificando e pedindo perdão por tudo aquilo que nós fizemos, Senhor. Fique conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu espero você, então, no próximo vídeo, que tenha um resto de tarde, um resto de dia, né? Abençoado. Que Deus te abençoe grandemente.